Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Você foi a música da minha vida. o maior dos meus casos, de todos os abraços. Nós éramos apenas amigos. Trabalhávamos na mesma firma. Eu, aliás, vivia viajando a trabalho, já que tínhamos clientes espalhados por todo o Paraná. Passava um final de semana numa cidade, outro final de semana numa outra, e aconteceu de, naquela ocasião, nós dois acabáramos viajando juntos para Toledo para atender um dos nossos melhores clientes. Quando fiquei sabendo que ela ia comigo, eu até brinquei. Mas e o teu namorado, não vai ficar com ciúme, não? Ela riu, achou graça. E desde quando que eu tenho namorado? Além do mais, é viagem de trabalho, viu? Não é de sacanagem, não. Realmente, era uma viagem a trabalho. Só que eu fiquei meio com o pé atrás em relação à minha mulher. Naturalmente que ela não ia gostar se ficasse sabendo que eu ia viajar com uma colega de serviço, mulher. Tudo bem que éramos só colegas. Só que, para evitar confusão, falei para Vanessa que estaria viajando sozinho. Eu lembro que chegamos a Toledo na sexta-feira, à noitinha, e seguimos direto para o hotel. E foi aí que começaram as surpresas. Não sei se houve falha por parte da nossa empresa na hora de fazer as reservas, ou se foi confusão do hotel mesmo. Mas o fato é que, em vez de reservarem 2 quartos de solteiro, um para mim, outro para ela, acabaram reservando 1 quarto só com 2 camas de solteiro. Ficou um clima meio constrangedor. Para evitar que ela ficasse sem jeito, eu perguntei para o cara do hotel, mas não tem nenhum outro quarto sobrando? Se for o caso, a gente paga a diferença. O gerente só balançou a cabeça. Pior que não. É que está tendo um evento na cidade, o hotel está lotado. Eu olhei para Débora, que com um ar preocupado olhava para o gerente, e falei, a gente pode procurar outro hotel. O que você acha? Ela pensou, até que, para minha surpresa, falou aquilo. Melhor não. Se tem esse evento aí, os outros hotéis devem estar lotados também. Sem problema. A gente dorme no mesmo quarto. Não tem 2 camas? Pois então. Bom, por mim, tudo bem. Não tinha problema nenhum. De modo que acabamos nos ajeitando por ali mesmo. Naturalmente que nenhum de nós dois se sentiu lá muito à vontade. Embora eu tenha feito de tudo para deixar a atmosfera menos pesada. Lembro que enquanto ela foi tomar banho, eu fiquei ali dando uma olhada nos papéis, repassando o que tinha de ser feito no cliente na manhã do dia seguinte. Foi quando ela saiu do banheiro. No que a porta se abriu, já senti aquele cheirinho gostoso de shampoo. Não vou negar que fiquei nervoso quando a vi saindo do banheiro com o cabelo molhado e aquele pijaminha de seda. É estranho. Até aquele momento, e olha que a gente já trabalhava junto há muito tempo, mas até aquele momento eu nunca tinha olhado para Débora como quem olha para uma mulher, com segundas intenções. Éramos colegas de serviço, já fazia tanto tempo. Uma amiga, nada mais do que uma amiga. Aliás, eu também nunca tive o costume de paquerar colega de trabalho. Até porque sou casado, tenho uma filha pequena. E olha que, pelo fato de viajar direto, principalmente para cidades do interior, eu podia aprontar o que bem entendesse, que a minha mulher jamais ficaria sabendo. O problema é a tentação. Até aquele dia, a oportunidade de enxergar a Débora como mulher, assim, de uma maneira mais íntima, nunca tinha surgido. De modo que eu nunca tinha considerado a hipótese de me sentir atraído por ela. Só que depois de vê-la saindo do banheiro, com aquele cabelo molhado, cheirando a shampoo, devo confessar que pensamentos escusos passaram pela minha cabeça. Dava para ver
que era uma mulher bonita, sensual. Mas é claro que não passou disso. Mesmo assim, sentindo todas essas coisas, eu disfarcei e fiquei ali na minha. Um pouco depois, a gente saiu para comer alguma coisa e depois voltamos. Eu estava cansado. Tinha dirigido o dia todo. De modo que só o que eu queria era deitar naquela cama e dormir. Mas dormir de que jeito? Se eu não conseguia parar de pensar na Débora dormindo ali do meu lado. As camas ficavam de frente uma para outra. E eu não conseguia desviar os olhos da cama dela. Na penumbra, às vezes, eu tinha a impressão de que ela também olhava na minha direção. Se mexia de um lado para o outro. E às vezes, parece que olhava na direção da minha cama. Fiquei ali me perguntando, o que será que passava pela cabeça dela? Será que ela estava sentindo as mesmas vontades que eu? Naquelas alturas, o que eu mais queria era levantar, ir lá para junto dela, passar a noite toda ao seu lado. Puxa vida, nós dois ali sozinhos naquele quarto, separados por 2 ou 3 metros no máximo, ela numa cama, eu na outra. Sabe, não tinha como não pensar. A imagem dela saindo do banheiro com aquele pijaminha, perna de fora, aquele cheirinho de shampoo, não me deixava pegar no sono. Mesmo assim, me segurei, até que muito tempo depois acabei adormecendo. No dia seguinte, o clima entre nós ficou, digamos, estranho. Dava para sentir que tinha alguma coisa no ar. Um certo constrangimento. Não sei. A verdade é que a atmosfera nunca tinha ficado daquele jeito. A mesa, por exemplo, na hora do café da manhã, a gente mal conversou. Não tinha acontecido absolutamente nada, mas deu para sentir que estávamos constrangidos. Eu, da minha parte, sabia muito bem por quê. Será que ela também estava daquele jeito, estranha, pelo mesmo motivo que eu? Porque pela sua cabeça também tinham passado aqueles pensamentos que tinham passado na minha? Sinceramente, não sei. Só sei que passamos o dia todo nesse estranhamento, trocando olhares, mas sem dizer nada um para o outro, pelo menos nada a respeito disso. O que falávamos eram coisas relacionadas ao trabalho. Ao final do dia, voltamos ao hotel. Eu tomei um banho, depois ela tomou também. Descemos até o restaurante do hotel e jantamos. A ideia era darmos uma volta pela cidade, beber alguma coisa, sei lá, conversar. Quando estávamos saindo pela portaria, o gerente nos chamou, dizendo que tinha vagado um quarto. Que se quisesse, a Débora poderia se acomodar nesse quarto que tinha vagado. Só que, para minha surpresa, ela recusou, com a maior naturalidade. Não precisa, imagine, está tudo bem. Até porque a gente já vai embora amanhã, não tem necessidade. Rodamos um pouco de carro ali pela cidade, até que paramos numa lanchonete. Pedimos uma bebida e ficamos ali conversando sobre trabalho, sobre o cliente que estávamos atendendo. Até que a certa altura, ela perguntou: quanto tempo faz que você é casado, Edu? Quem, eu? Deixa eu ver. 5 anos e meio, quase 6. Ela suspirou. Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Se você não quiser responder, tudo bem, não tem problema. Claro, Débora, imagine.
que você quer saber? Você já traiu a sua esposa? Seja sincero. Eu pergunto isso porque você viaja direto, né? Tá sempre conhecendo gente nova, lugares novos e sempre sozinho. Eu fiquei olhando para ela, pensando no que responder e, mais do que isso, imaginando qual seria a sua intenção perguntando aquilo. No fim, acabei respondendo a verdade, que apesar de não faltar oportunidade, eu realmente nunca tinha traído a Vanessa. E foi então que ela disparou. Mas tem sempre a primeira vez, não tem? Que será que essa mulher pretendia? Me fazendo aquela pergunta. Foi o que fiquei me questionando enquanto olhava para ela. Se bem que lá no fundo, sem querer parecer pretensioso, eu até já imaginava. É que estava difícil esconder que alguma coisa estava rolando entre nós. Não tinha acontecido nada ainda. Nem beijo, nem abraço, nada. Mas a atmosfera estava diferente. O clima era diferente. O jeito como a gente se olhava. Aqueles silêncios prolongados. Ela de vez em quando suspirava e olhava para mim. De minha parte, não nego que nessas alturas eu estava morrendo de vontade de beijá-la, de abraçá-la. Além do mais, eu tinha quase certeza de que ela falou aquelas coisas só para me provocar. Mesmo assim, continuei na minha. Procurei pensar na minha esposa, na minha filhinha, e acabei deixando por isso mesmo. Não nego que a vontade de ficar com ela era grande. Mas eu não podia esquecer que tinha uma família. Uma esposa e uma filha que esperavam por mim em casa. Tanto que a certa altura, sentindo o perigo no ar, eu falei: escuta, vamos embora. Amanhã a gente tem que estar de pé muito cedo, né? Antes das 7. Falei aquilo e já fui chamando pelo garçom. Depois disso, não trocamos mais uma palavra sequer. Mas o clima de romance continuou no ar. Quando ficamos sozinhos no quarto, confesso que tremi na base. No que acendi a luz e fechei a porta, ela olhou para mim de um jeito tão sério, tão compenetrado, que me assustou. A impressão que dava é de que faltava apenas um de nós dois tomar a iniciativa. Estava mais do que na cara que estávamos querendo a mesma coisa. Mesmo assim, mais uma vez, continuei na minha. Só que, quando uma coisa tende a acontecer, parece que não adianta. Eu ainda tentei disfarçar, falei que ia tomar um banho, só que, quando passei a seu lado, ela me segurou pelo braço e me puxou contra si. O pior é que eu não estava com vontade nenhuma de resistir. Pelo contrário, era também aquilo que eu queria. A verdade é que tudo aconteceu muito rápido. O beijo aconteceu naturalmente. E depois do beijo, tudo o que eu tinha imaginado na noite anterior. No fim, uma das camas permaneceu intacta, com o lençol intocado. Adormecemos abraçados naquela minúscula cama de solteiro. Foi assim que o nosso caso começou. Juro que em nenhum momento planejei me envolver com outra mulher. Nem com ela, nem com ninguém. Até porque sempre amei e respeitei a minha esposa.
Tanto que, apesar de viver viajando a trabalho, de ter todas as oportunidades do mundo, nunca tinha traído. Nas empresas que eu visitava, por exemplo, pintava um convite atrás do outro. Eu até saía, mas era só para tomar uma bebida, jogar conversa fora, nunca passou disso. Mas é como dizem, a ocasião faz o ladrão. O fato de estarmos no mesmo quarto contribuiu e muito para o nosso envolvimento. Mais do que isso, foi determinante. Sei que pisei na bola. Só que diante da situação que se apresentou, era praticamente impossível fazer o que era certo. Eu até que tentei. Mas ela me puxou, me provocou, e aí não teve jeito. Claro que eu estava me sentindo atraído. Não vou negar, estava mesmo. Mas só aconteceu porque ela tomou iniciativa. Se dependesse de mim, não teria acontecido nada. Era uma mulher bonita, sensual. Meu Deus, estávamos sozinhos naquele quarto. Aquele cheirinho de cabelo molhado da primeira noite, aquele pijaminha de seda cobrindo o seu corpo, tudo isso mexeu muito comigo. Eu nunca tinha olhado como mulher. Era apenas uma amiga, uma colega de trabalho. Só que quando a vi saindo daquele banheiro, naquela primeira noite, sei lá, parece que despertei. Resultado: estamos tendo um caso até hoje. E apesar de saber que estou agindo como um cafajeste, eu não consigo parar. Já tentei dar um basta. Mas eu não consigo dizer não quando ela me chama para sair. Repito para mim mesmo, é a última vez. Chega. Vou botar a cabeça no lugar. Agora chega. Chega. Só que chega na hora e eu fraquejo outra vez. Ela já cansou de viajar comigo quando vou atender algum cliente numa cidade próxima de Curitiba. Sem o nosso chefe saber, é claro. E quando não vai comigo, fica me ligando o tempo todo, querendo saber se estou me comportando, se não tem nenhuma menina se jogando para cima de mim. É até engraçado, porque nem a minha mulher pega tanto no meu pé. Não era para acontecer. Não foi planejado, mas aconteceu. Eu ando muito confuso em relação ao que sinto. Não sei se é possível amar duas mulheres ao mesmo tempo. Mas sei lá, eu acho que está acontecendo comigo. Amo as duas, de modos diferentes, mas amo. Minha mulher representa a família, meu porto seguro. Enquanto a Débora, eu desejo a aventura, é o prazer. Hoje não sei se conseguiria ficar sem uma delas. Por isso, vou vivendo desse modo perigoso. Como tudo vai terminar? Sinceramente, não sei. Quanto tempo vai durar? Não faço nem ideia. Mas é como diz o poeta, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Mesmo que de uma maneira escusa, mesmo que de uma maneira torta, é assim que estou vivendo. E o pior é que estou feliz. E mesmo que esteja errado, que atire a primeira pedra, quem nunca cometeu um erro nessa vida.